Jornal, muito boa noite. E avançamos agora para o comentário habitual às sextas-feiras. Neste último jornal são meus convidados Eduardo Teixeira, deputado do PST, e Manuel Mota, deputado do Partido Socialista. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a este último jornal. Vamos começar com este tema que marcou toda a semana, a privatização da TAP. Eduardo Teixeira, esta quinta-feira o Governo aprovou em Conselho de Ministros uma resolução para fazer face à providência cautelar que tinha sido apresentada pela Associação Peço a Palavra, que pretende suspender esta privatização. Entretanto, a Associação também já se veio manifestar e está aqui mais um braço de ferro em relação à venda da TAP. Antes de mais, boa noite. Não considero que haja aqui um braço de ferro. Há, de facto, um grupo de pessoas que vai insistindo na tentativa de obstaculizar o processo, sabendo quase todos que é necessário que o processo seja bem sucedido. Também ninguém vai vender a TAP, ainda hoje o Governo disse isso. De qualquer forma, a qualquer preço. Houve um tempo, nessas 3 semanas, desde a apresentação da intenção, agora hoje foi a apresentação de propostas, no sentido de que seja consequente e se consiga melhorar as propostas e a estratégia também inerente às propostas relativas às primeiras intenções. E, portanto, vamos aguardar com expectativa. Aqui uma coisa que também fica bem claro. A decisão do Governo será após a parte pública, que tem a participação da TAP, se pronunciar e considerar que, de facto, estamos perante não um bom negócio, não é isso que se entende, mas uma boa perspectiva para a continuidade e para que a empresa mantenha o serviço que tem feito, as rotas que tem efetuado, a diáspora e a lusofonia, para nós é muito importante, e que se considere ter futuro. Mas esta privatização vai mesmo avante? Depende, se as propostas forem consideradas boas propostas ou propostas aceitáveis, com certeza que sim, é um processo que não tem por que não ir para a frente. Agora, como é lógico, nós não conhecemos os pormenores do negócio, nem podemos conhecer, por isso é que a parte pública irá se pronunciar, mas com uma garantia, este governo é um governo de rigor, é um governo que, e portanto já aconteceu em 2012 o que se passou, consideramos que não era a melhor proposta e portanto não foi efetuado. Neste momento temos a garantia de ter aqui um despique entre os dois concorrentes. Eram 3, um ficou já pelo caminho, Miguel Paes do Amaral. Há 2 que estão e que durante estas 3 semanas tentaram se aproximar, competir, melhorar. Com certeza vamos avaliar agora, depois da opinião da parte pública e da própria TAP. Exatamente. Manuel Mota, como é que está a analisar esta semana em torno deste assunto? Bem, nós estamos, como sabe, de acordo com aquilo que é a posição tomada por um conjunto de cidadãos portugueses que considera que a TAP não deve ser privatizada. Nós somos mais objetivos, pode ser privatizada, mas não na sua maioria. Consideramos que é um setor estratégico para o país e que deveríamos mantê-la na esfera pública. O processo é um processo, como referi, muito pouco transparente desde o início. Não conhecemos os relatórios, como repeti já por variedíssimas vezes, que nos obrigam a esta privatização. A apresentação das propostas também não é muito positiva, dá a sensação de que a TAP no fundo será oferecida. Os valores que são apresentados para a compra da TAP rondam os 35 milhões de euros. Claro que depois também tem obrigatoriamente que assumir as questões financeiras inerentes. Sabemos que a TAP tem tido uma operação positiva nos últimos anos, que a maior fragilidade tem a ver com a manutenção no Brasil, com a empresa da manutenção no Brasil, que foi de facto um negócio que correu mal, tendo em linha de conta aquilo que foi depois a própria evolução do mercado internacional. Esperamos agora que ainda haja espaço para que nenhuma destas propostas seja suficiente para que se possa privatizar, para que se encontre uma solução que possa manter o capital maioritário da TAP em mãos do Estado. Entretanto, como eu referi há pouco, há a providência cautelar que terá de ser
avaliada pelo Tribunal, poderá comprometer este processo? Não, aparentemente o Governo já apresentou também uma defesa de acordo com aquilo que é o interesse público, não é? Exatamente. Argumentando que o interesse público se sobrepõe à providência cautelar, portanto esperemos agora que os tribunais funcionem normalmente. Muito bem, já voltamos à conversa, avançamos agora com outros temas que marcam também a atualidade desta sexta-feira. O Primeiro-Ministro insiste na necessidade de um consenso em torno da sustentabilidade da segurança social. Esta manhã, no debate quinzenal, Pedro Passos Coelho negou, no entanto, que estejam previstos 600 milhões de euros em cortes nas pensões. Avançamos também para o comentário sobre estes temas. Eduardo Teixeira, primeiro o debate quinzenal e depois estas declarações de António Costa esta noite na Convenção Nacional do Partido Socialista. Bem, começando por a questão do que ouvimos há pouco do líder do Partido Socialista, a mim nada me admira, ele vai dizendo as coisas ao sabor do vento e ao sabor da leitura que faz da vontade das pessoas, independentemente se têm meios ou não para os executar. Agora, é de uma pura demagogia as afirmações que ele faz, sabendo, porventura, duas questões. Primeiro, a Lei das Finanças Locais não permitiu que as autarquias se endividassem e, portanto, Lisboa não foi exceção em relação ao resto do país. Mas não foi por isso que Lisboa diminuiu drasticamente o seu endividamento. Foi sim pelo reconhecimento do Estado em relação ao aeroporto de Lisboa e por um pagamento de cerca de 500 milhões de euros, meio bi de euros, é muito dinheiro, e que fez com que a Câmara de Lisboa deixasse a sua situação que estava absolutamente aflitiva. E, portanto, demonstra aqui também uma falta de memória. Foi este governo, não foi o governo segundo de António José Sócrates. Não foi o governo que António Costa fez parte e que foi o número 2 desse governo, independentemente de ser número 2 do Partido Socialista, que resolveu essa questão. Foi um governo PST e daí explica muita questão, que são os tais esqueletos que saem dos armários e são postos para que se pague. O debate quinzenal, eu acho que o Sr. Primeiro-Ministro hoje introduziu uma questão que eu acho que é muito importante. Ficou bem claro, até pelas decisões que o Tribunal Constitucional tomou ao longo dos últimos anos, que não poderá haver nós tínhamos proposto uma redução nas pensões maiores, mantendo e aumentando as pensões de sobrevivência do mundo rural, mas sobre essa temática o Tribunal Constitucional considerou que estava em causa os direitos, liberdades e garantias e os direitos adquiridos e, portanto, não foi possível. E, portanto, nós temos que encontrar outro caminho. Agora, o caminho que António Costa irresponsavelmente põe em cima da mesa é só um. Põe o caminho da questão do Orçamento de Estado suportar as contas que fez hoje, que eu acho que todos perceberam ao caos que chegaria novamente o país caso ele fosse eleito Primeiro-Ministro, que era uma quebra de receita de 5 mil milhões e um aumento de despesa de 1.250 milhões. Estas contas foi isto que levou ao desequilíbrio e, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro hoje deixou bem claro que nós estamos comprometidos, sim, com a execução de um programa de estabilidade para os próximos anos. E nesse programa de estabilidade ficou claro que temos todos um problema para resolver, que são 600 milhões de euros e que não é um problema de nenhum partido em especial, é um problema do país. Depois de tantos problemas que já foram resolvidos, há esta questão que tem ainda que ser encontrada uma solução. E daí, para que não se cometa estes atropelos às finanças públicas no futuro, que eu espero que não seja num futuro de curto prazo, e os portugueses saberão bem fazer essa trínseca, pondo um teto na dívida em termos de Constituição, para que ninguém possa ultrapassar determinado montante. Porque o que se passou nos últimos anos e que fez com que o país se ajoelhasse, é bom, hoje é 5 de junho de 2015, foi exatamente há 4 anos que os portugueses escolheram um novo governo que governou 4 anos para reganhar a soberania e dar futuro novamente ao país. Já volto a ser, vai deixar. Portanto, eu acho que é muito importante não continuar a fazer demagogia como faz António Costa, que vai ao sabor do vento. Manuel Mota. Bem, isto é uma demonstração clara do desnorte total desta maioria. Passos Coelho vem dizer que os cortes que estão apresentados no programa de estabilidade não são cortes.
Os cortes que a Ministra das Finanças considerou como cortes não são cortes e, pasmem-se, a maior novidade é que não apresentam nenhuma solução para os cortes. Portanto, de facto, têm que reduzir a despesa da Segurança Social, o corte de pensões ou da Segurança Social em 600 milhões de euros. Pode não ser com reformas, é lato senso com a Segurança Social, reconhece isso num documento apresentado ao Parlamento para posteriormente ser apresentado a Bruxelas. A Ministra, com verdade, reconhece isso, com verdade disse que seria necessário os cortes de 600 milhões. O PSD e o CDS, percebendo que estavam a entrar pelo caminho, que é o caminho que no fundo foi o caminho que seguiram nestes últimos 4 anos e que apresentaram também para os próximos 4 anos no programa de estabilidade que apresentaram a Bruxelas, tentaram recuar. Mas o recuo foi o pior que a emenda que o soneto, como se costuma dizer, porque o que é dito hoje pelo Partido Social Democrata e pelo CDS em coligação é que não apresentam nenhuma solução. Isto não é admissível. Não é admissível que estando em eleições, sendo fundamental que seja transparente para as pessoas perceberem quais são as alternativas que o principal partido da governação, o principal partido da governação e a maioria não apresentem soluções. O Partido Socialista apresenta alternativas. E vamos analisar as circunstâncias das alternativas. Isto é matéria de segurança social. Nós percebemos que a segurança social tem, de facto, fragilidades e apresentamos como alternativa uma alternativa de imediata para a economia. É bom que se perceba que Portugal perdeu em receitas para a Segurança Social 8 mil milhões de euros com os 450 mil postos de trabalho que perdemos nestes últimos 4 anos. Então é fundamental encontrarmos uma solução do ponto de vista da economia também para responder problemas da Segurança Social. Portanto, a nossa expectativa é, com as medidas de baixa da TSU, que possamos dar dinheiro à economia, cerca de 2 mil milhões de euros, são 1.900 milhões de euros, que possam ter de efeito imediato na criação de emprego e dessa forma financiarmos também a Segurança Social. Temos mais 2 instrumentos, que é, no fundo, reconhecer que a fragilidade que temos do ponto de vista demográfico e que para ser resolvida terá que demorar muito tempo a ser conseguida, encontramos novas formas de financiamento. E novas formas de financiamento, pasmem-se também, que o FMI considera razoáveis e até considerou serem, e a OCDE como relevâncias, que é o imposto sucessório e a possibilidade de termos em sede de IRC um IRC. Sabemos que há muitas empresas que, tendo grande dimensão, tendo grandes receitas, não têm grande mão de obra, são empresas eminentemente de cariz tecnológico. Portanto, essas empresas, em sede de IRC, que esse IRC possa, parte desse IRC, possa sustentar a segurança social. Portanto, nós apresentamos soluções objetivas que vão de encontro, no fundo, daquilo que são os desafios da segurança social. Em relação à dívida pública. Em relação à dívida pública e ao teto da dívida pública, sabemos que esta questão do teto constitucional não é uma questão nova. Ela é lançada nos contextos da União Europeia há cerca de 5, 6, 7 anos. A Alemanha até há mais tempo que a tenta colocar e nós temos alguma dificuldade em aceitá-la. Porque não porque seja fundamental haver rigor nas contas públicas. Mas, repare, se esta medida estivesse aplicada neste governo, o governo da maioria, que a quer aplicar agora, em que circunstâncias é que nós ficávamos? Como é que nós, perante uma situação excepcional, ficávamos se não pudéssemos ter um circunstancialismo de ter um aumento de dívida pública, o governo que tentou fazer um corte significativo na despesa, mesmo assim não conseguiu controlar. Mas repare, Eduardo, se tivesse um teto na dívida pública, como é que tu sustentavas ainda? Nós tivemos austeridade para além da austeridade. Nós estamos num estado de emergência. Eduardo, vamos falar neste caso concreto deste governo. Em 2011, eu não te interrompi. Peço-te só, podemos partilhar estas opiniões, até são muito importantes. Apesar de não concordar com quase nada. Sim, mas é normal, nós não concordamos com a parte das coisas, mas o que é importante é que consigamos, de parte a parte, explicar às pessoas o que é que está em cima da mesa. Ninguém vai entender que estas propostas O que ninguém entende, Eduardo, é que um partido que aumenta a dívida pública de 97% para 130% queira colocar na Constituição um limite, repara. Mesmo dando de barato que tudo correu, este governo fez tudo o que estava ao seu alcance para resolver os problemas do país, a dívida pública descarrilou. Se não fosse possível, repara, do ponto de vista da austeridade, mas nós pedimos 97% para 130%. Se tivessem que tomar medidas para que não pudessem ter utilizado esse instrumento, à medida que houve avaliações, não pudéssemos, não faz sentido estar a utilizar esse argumento. A dívida pública é dinheiro que nós pedimos emprestado para sustentar as nossas fragilidades económicas. Não foram vocês que pediram, foram vocês que governaram entre 2011 e 2015. Eduardo, eu sei que é difícil aceitar isto, mas quem governou entre 2011 e 2015 foi o governo CDS, PSD, CDS. E durante esses 4 anos a dívida pública aumentou de 97% para 130%. Se tivéssemos um limite constitucional, era dramática a situação para o país. Era dinheiro que não podíamos pedir emprestado e esta austeridade toda que tivemos, e que redundou em 2 milhões de portugueses no limiar da pobreza, cortes no rendimento social de inserção, no CSI, uma taxa de desemprego absolutamente brutal, perdemos 300 mil postos
trabalho, temos 450 mil, mas depois os líquidos 300 mil postos de trabalho. Isto era absolutamente dramático. Não tens um instrumento económico que possas utilizar quando já não tens a possibilidade da moeda. Hoje já não podes fazer uma valorização ou desvalorização da moeda porque não podes, de facto, cunhar moeda. Perdemos essa soberania no contexto da nossa integração europeia. Se não tiveres também um instrumento de poderes ter alguma volatilidade na dívida pública, isto é absolutamente dramático. Portanto, não percebo. Não se percebe. E só para terminar, eu peço desculpa, só 2 segundos, o António Costa o que diz é que, de facto, na Câmara Municipal de Lisboa conseguiu reduzir a dívida e, ao contrário do que o PST diz, aquilo, partindo do pressuposto que pegávamos em tudo o que foi o acordo dos terrenos do aeroporto, só 20% destes 40% foram cortados, é que seriam resultantes dessa mesma medida. Mas repara, tínhamos que partir do pressuposto que toda aquela verba iria ser utilizada para a redução da dívida. Como sabemos, há muitas outras despesas na Câmara Municipal. Portanto, esta redução de 40%, com redução de impostos também, porque temos aproveitamento, a Câmara de Lisboa, em relação ao IMI e em relação à IRS, é das câmaras do país que mais reduz para os cidadãos aquilo que é a despesa que têm que pagar. Eu reconhecendo a honestidade intelectual do meu colega Manuel Mota, eu acho que ele próprio não acreditará no que está a dizer. Ou seja, ele sabe perfeitamente, e portanto é bom que se frise esse assunto, quando a dívida pública aumentou para os valores atuais, aumentou não porque houve má gestão. Aliás, o déficit diminuiu 12,5 mil milhões, sendo que do lado da despesa diminuiu mais de 8 mil milhões. O esforço foi brutal e foi brutal dos portugueses. O facto é que o dinheiro que os senhores pediram, o Partido Socialista pediu em maio de 2011, não chegou toda uma vez, chegou por tranches. E à medida que ia chegando, o endividamento do país ia aumentando, com certeza, porque era dado por tranches. É quase como uma pessoa que vai construir a sua casa. Aqui nós não nos deram dinheiro para continuar a construir. Deram-nos dinheiro para continuar a regrar o país e tirar o país do fosso financeiro que o Partido Socialista deixou. E, portanto, isto é maior demagogia dizer que a dívida pública aumentou. Aumentou porque os senhores pediram as dezenas de milhares de euros que, graças a Deus, nós já reembolsamos. Por exemplo, por ganho na taxa de juro ao FMI. E esta é verdade que eu sei que custa, mas as propostas que o Partido Socialista hoje põe na mesa é um perigoso regresso ao passado. De facto, nem até dirigentes do Partido Socialista, vinha pegar, estava a ouvir a senhora Presidente da Associação dos Reformados, que é dirigente do Partido Socialista, nem ela própria concorda com a redução da TSU, nem ela própria. Quer dizer, eu não sei, nós apresentamos, o Partido Socialista já apresentou, não sei se falamos a seguir, este é o 5º documento. Eu acho que para quem disse de início, no início que não iria fazer muitas promessas, eu acho que isto é de facto um estado de negação e o PS está a recuar tanto em tão pouco tempo, em menos de um ano de liderança. António Costa vai baralhando para ver se os portugueses não percebem que isto tudo é... Agora até esquecendo da questão, veja lá, neste último documento dos feriados, falaram tanto dele e esqueceram-se. No anterior tinham esquecido a TSU e vão-se esquecendo a ver se os portugueses ficam baralhados e, portanto, isto é um conjunto de banalidades que levará o país, esperemos bem que não, porque não vão ganhar as eleições, levará o país ao regresso ao passado, porque são, de facto, propostas muito, muito perigosas. E este Partido Socialista de António Costa é absolutamente demagógico, é absolutamente e nada ideológico. Há muitas medidas que até são extremamente liberais e, portanto, não tem nada a ver com a ideologia socialista. Eu acho que o Partido Socialista deveria um pouco parar para pensar, porque eu próprio acho que eles estão baralhados no meio de tantas confusões que eles próprios não fizeram as contas totais. Por exemplo, Manuel Mota, esta questão do IVA da restauração. O PS fez contas, quanto é que se representa de impacto de redução de despesa? Tens números? Tenho números muito fáceis. São 250 milhões. Oh, Eduardo, não é verdade. A redução só a redução dos pontos que o Partido Socialista está a apontar num setor que até está a subir, a melhorar, a recuperar, representa um decréscimo de receita que é tão só metade do valor da segurança social. São 250 milhões de euros. Não é matemática, não. Os números são objetivos e, por muito que a gente analise de forma diferente, eu sei que o Partido Socialista custa. Para quem pôs em cima da mesa a questão da redução da TSU
e não fez contas, e fez contas e apresentou os dados só hoje, não. e são 5 mil milhões. O quadro macroeconómico. 5 mil milhões. E depois admite que este valor saia diretamente do Orçamento de Estado, ou seja, dos impostos dos portugueses, eu acho que está a brincar. Quer dizer, se não vai para um lado, vai pelo outro, porque depois o Orçamento de Estado tem que ser acomodado de alguma forma, e eu acho que isto é de uma irresponsabilidade de um país que saiu da intervenção externa limpo, sem qualquer tipo de aponto, pelo contrário, com elogios, estarmos novamente a criar a ilusão e o populismo de ir ao encontro de muitas vontades daquelas pessoas que só querem pagar menos e esquecem os sacrifícios que fizeram e não se importam de voltar ao passado e pôr em causa a soberania do país. É de uma grande responsabilidade. Isto é demasiado importante para estarmos a falar isto do ponto de vista do achaque político-partidário. Temos que explicar as coisas em concreto. Em relação à segurança social, PSD e CDS não apresentam nenhuma alternativa. Admitem ir para eleições dizendo nós não vamos apresentar nenhuma alternativa, depois haverá um consenso ou não haverá consenso com o Partido Socialista, só em consenso com o Partido Socialista é que tomaremos decisões. Isto não é admissível em política. Se nos disserem assim, mas a proposta do Partido Socialista é uma proposta que tem riscos. Tem riscos, explicamos se acontecer no limite que os riscos não sejam... Eduardo, sabes qual é o maior risco que existe? O maior risco que existe é o da situação económica e social portuguesa. As pessoas estão a viver dramas, Eduardo. As pessoas estão a viver situações dramáticas. Não é verdade. Eduardo, 2 milhões de portugueses no limiar da pobreza. Nós contatamos diariamente com empresários em situações de limites. Nós vemos quase todos os setores, mesmo com alguns setores que foram capazes de ser competitivos, numa fragilidade tremenda. Portanto, a nossa responsabilidade como partidos políticos é encontrar soluções para a qualidade de vida das pessoas. As pessoas não são números, e eu repito esta, que é um chavão político, mas não são área social brutal. E eu acho até que o PSD e o CDS são claros no que vão fazer em relação à campanha em quase tudo. Nesta matéria tentam deixar o rabo de fora, mas o gato escondido. O desemprego, por exemplo, nós sabemos que o PSD e com o CDS podemos contar com mais 4 anos de austeridade. Portanto, o programa de estabilidade, não estou a esquecer, é demagógico, é o programa de estabilidade apresentado pelo Governo a Bruxelas. Portanto, acontecerá nos próximos 4 anos, continuaremos a ter cortes de pensões, continuaremos a ver empobrecimento como estratégia de desenvolvimento do país. Não é essa a nossa estratégia. Nós achamos que a economia tem que ter já um sulavanco significativo, uma alavancagem muito significativa, e que não conseguimos que ela tenha de imediato, com o crescimento económico alavancado nos fundos comunitários, tomamos esta decisão em relação à taxa à TSU, não é? Sim. A taxa social única. Não sei se quer falar do IVA também. Não, em relação ao IVA é a mesma questão. Repara, se estas nossas respostas são respostas imediatas que podem resolver os problemas da economia, e naturalmente, repare, a segurança social não é só alimentada pela TSU, é alimentada também pela ausência de despesa que tínhamos com subsídios de desemprego de pessoas que estejam desempregadas. Este rumo de 8 mil milhões de euros que tivemos na segurança social é provocado pelos 450 mil postos de trabalho. Em relação ao IVA, bem, esta é uma área muito fácil de explicar às pessoas. É que 23% de zero é 0 e 13% de 100 são 13. Portanto, se nós tivermos um crescimento da economia, naturalmente que os 13% do IVA serão maiores do que os 23% de IVA que nós temos nesta conjuntura, que é uma conjuntura muito frágil do ponto de vista económico. Então, isto é perceptível. E é isto. Até há um princípio da teoria económica que diz que a partir de uma determinada percentagem os impostos deixam de ser uma mais-valia. O aumento de impostos deixa de aumentar a receita. Porque já estão tão no limite que a fuga fiscal, por um lado, e as fragilidades económicas, a diminuição da procura interna por outra, os fragiliza. Eduardo, isso é um chavão que não acrescenta nada às pessoas que nos estão a ouvir. Se me disseres assim, as pessoas connosco sabem o que é que podem contar e mais vale um pássaro na mão do que 2 a voar, eu aceito isso com naturalidade. Eu acho que não. Eu acho que nós estamos numa situação de emergência social e precisamos de inovação. Onde é que ele está por rigor quando ele faz promessas que não consegue, é um quadro macroeconómico financeiramente. São claras, Eduardo, as propostas são claras. Podemos falar da questão das garantias, introduzimos essa questão. Exatamente, vamos à carta de garantias PSD, CDS. Nós temos que perceber o porquê de que chegamos até aqui e o caminho difícil que percorremos nestes 4 anos, que foi tido com sucesso e que Portugal deixou de ser. Aliás, por exemplo, há setores importantes que são avaliados lá fora
como é a questão do acesso aos fundos comunitários. Portugal é dos países que mais consegue execução dos fundos comunitários. Há um rigor, aliás, se há coisa que acusaram o atual Primeiro-Ministro é de excesso de rigor. Ele tem sido de um rigor implacável, mas também de uma sensibilidade social fantástica. Ao contrário do que o deputado do Partido Socialista diz, o Governo não deixou de investir fortemente na área social. Eu sou de um distrito, Carla, onde, por exemplo, amanhã vou fazer vamos ter 2 inaugurações, já lhe sei membros do Governo. Antigamente as inaugurações eram para que os membros do Governo venham. Vamos lançar a primeira pedra em Paredes de Coura na área social, vamos a Monção. Quer dizer, na semana passada foi outros 2. Há uma aposta clara na área social porque é absolutamente necessário. Nós reconhecemos isso. Mas temos, e aí não podemos, não é questão de desperdiçar ou poupar, é questão de ser justos e continuar a aplicar bem os impostos dos portugueses. Mas eu acho que é importante percebermos que nós não estamos aqui à espera de promessas nem de concretizações fáceis que depois não são atingíveis, que é o que se espera do programa do Partido Socialista. Nós temos que dar garantias aos portugueses do caminho que vamos trilhar nos próximos 4 anos. E foi estas garantias que Pedro Passos Coelho e Paulo Portas deram na passada quarta-feira aos portugueses. Rigor, credibilidade, transparência, impor limites, até a questão da dívida pública, a questão dos impostos, a eliminação progressiva da taxa de IRS, a questão de um programa ambicioso na redução da pobreza, que existe e que nós baixamos, mas temos que com certeza baixar mais. São garantias absolutas que daremos aos portugueses nos próximos 4 anos e que estou certo que os portugueses perceberão que têm 2 caminhos. Ou querem continuar a apostar no facilitismo e nas propostas e no regresso ao passado em estado de negação, ou querem continuar com um governo e com um primeiro-ministro com o rigor necessário, mas também com a sensibilidade social para a aposta na economia e no emprego, para que os jovens tenham um futuro neste país. Deputado Manuel Mota, como é que avalia as garantias assumidas pela coligação esta semana? Bem, as garantias da maioria são as mesmas de 2011. É que se forem as mesmas de 2011, sabemos que vão fazer exatamente o contrário daquilo que prometeram. Mas eu acho, até sou mais benevolente e direi que as garantias são as garantias que apresentaram a Bruxelas, portanto, vão fazer exatamente aquilo que fizeram até agora. Mas eu trouxe, eu acho que isto é a grande questão, eu trouxe alguns quadros muito interessantes para analisarmos sobre aquilo que é o maior falhanço deste governo. Este governo criou a expectativa de que tinha mudado o modelo económico do país, portanto, que tinha sido capaz de fazer nestes 4 anos uma mudança do modelo económico. Bem, estes quadros do Instituto Nacional de Estatística provam exatamente o contrário. O primeiro mostra-nos que o nível tecnológico degradou-se. Portanto, o nível tecnológico das nossas exportações degradou-se. Isto é o maior drama para uma economia. Uma economia que é competitiva hoje. Positiva. Não, temos uma balança comercial positiva com base no empobrecimento. Com base no empobrecimento. Curioso, Eduardo, é que um destes quadros mostra exatamente o contrário. O que é que nos diz que este aumento da procura, este pequeno aumento da procura que temos sentido do ano passado e neste primeiro trimestre, o que é que fez foi disparar as importações. E outra novidade, não é novidade, mas que é importante que os nossos telespectadores saibam também, é que para sustentar o crescimento da nossa economia, o setor mais relevante é o setor da construção. Quando sobe o setor da construção, sobem todos em anexo. É este facto estrutural, portanto. E estes 6 quadros provam-nos que o falhanço total da grande, suposta mais-valia que tinha sido conseguida por este governo, tinha sido, ao mesmo tempo que aproveitavam o memorando da Troika para impor austeridade, conseguiam mudar o nosso modelo económico e dessa forma nós não teríamos mais déficits, seríamos capazes de criar riqueza e não ter que ter déficit. É exatamente o contrário. Portanto, não sei se são absolutamente o contrário da realidade. Muito rapidamente, por favor. São garantias Portugal vagas e vazias. O quinto país da zona euro, em 15, que mais cresceu nos últimos 2 anos na exportação dos seus produtos e bens. Eu não sei onde é que tu foste buscar estes dados, mas está à frente de países como Espanha, como Itália, como Bélgica, como Dinamarca, como Holanda e só está atrás do Luxemburgo, da Alemanha, da Irlanda e da Itália. É o 5º país da Europa que mais cresce nas exportações. Olha, eu acho que isto é significativo na competitividade e na afirmação dos nossos produtos lá fora. Isto prova exatamente o contrário, Eduardo, porque tu hoje, para seres competitivo em termos internacionais... uma interpretação de dados, esses são os dados com certeza do Gabinete de Estudos do PS e dos Estrangeiros, só do Ministério da Economia. Só do Ministério da Economia. A
apesar de ser do CDS, acho que ainda são do governo. Eu acho que são dos economistas do PS que fizeram um programa acho que não devemos brincar com coisas muito sérias como estas. nos levará ao regresso ao passado. Não devemos brincar com coisas muito sérias como estas. Infelizmente o nosso modelo económico não mudou. Somos o quinto como país que sabes, mais cresce crescemos ano passado por causa da procura interna, portanto, e esta é que é a questão fundamental, porque todas as outras questões de crescimento económico, de segurança social, só são sustentadas se nós somos competitivos. E para sermos competitivos nós temos de facto de ter mais valias competitivas nos produtos que exportamos. Como sabes, por exemplo, o maior exportador português é a Galp, e a Galp poucas mais valias introduz. Temos que terminar para aqui o comentário. É a Galp, e como sabes, importa muito e é também exportador. Portanto, nós se crescermos economicamente e tivermos muitas importações, a nossa economia costuma extremamente fragilizada. Muito obrigada, deputado Manuel Mota, deputado Eduardo Teixeira, obrigada pelos comentários neste último jornal. Cá nos encontramos de hoje a 8 dias. Boa noite e bom fim de semana.